Então, essa seria a ideia principal, não é a palavra telemedicina, não são as boas práticas, a certificação e a acreditação. Porque a telemedicina faz parte da medicina. Esse é um ponto muito importante. Não existe um litígio, uma separação, medicina de um lado e telemedicina de outro lado. Na verdade, a telemedicina está dentro da medicina, tá? E isso que eu vou tentar abordar de uma forma mais geral e mais, digamos, didático. O primeiro ponto, só queria dizer que a telemedicina não é um assunto novo. Na verdade, a telemedicina no mundo pode ser visto como um início na década de 60. Então, na melhor das hipóteses, a telemedicina é idosa. O segundo ponto é que no Brasil, a telemedicina, na Faculdade de Medicina da USP, começou em 1997, quando então o professor Jorge Bon criou a primeira disciplina de telemedicina no país, e foi o ano em que eu comecei a trabalhar com telemedicina. Do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, a telemedicina começou em 2002. Então, no mínimo, temos 19 anos de telemedicina, porque em agosto de 2002, pela resolução 1643, foi reconhecida a telemedicina, e foi neste mesmo ano, em novembro, que eu fui um dos membros fundadores do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, que atualmente recebeu o nome de ABTMS, trocaram da palavra conselho para Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. O que me vale destacar é que muitas vezes o que eu vejo numa discussão é a questão relacionada com a telemedicina comercial e empreendedora, startups. Mas só queria lembrar que, mais do que anterior a isto, de 2005 até 2015, foi a fase auge da telemedicina acadêmica universitária, inclusive o Ministério da Ciência e Tecnologia, via programa Institutos do Milênio, em 2005, abriu um grande edital para a expansão da telemedicina no país, e em 2007, o Ministério da Saúde implementou o Programa Telesaúde Brasil, o que hoje é conhecido como Programa Telesaúde Brasil Redes, mas na ocasião se chamava Projeto Telemática em Atenção Primária. Então, isso é importante dizer que de 2005 até 2015, o processo de telemedicina no país eram liderados pelas iniciativas universitárias e acadêmicas. De 2015 até hoje, nós tivemos uma diminuição da telemedicina acadêmica e da telemedicina governamental por uma série de razões, principalmente pela conjuntura da crise econômica que o Brasil passou a ter, e foi a partir de 2015 até hoje que se cresceu muito na telemedicina comercial e empreendedora, e é por isso que, às vezes, esquece de que existem os outros dois pilares muito importantes de telemedicina. Então, de certa forma, podemos dizer que o Brasil tem 4 grandes grupos de telemedicina. Embora um pouco mais diminuído, temos a telemedicina acadêmica. A telemedicina governamental, ele é representado pelo Programa Telesaúde Brasil Redes, pelo UNASUS, pela Rede Universitária de Telemedicina. Teríamos uma telemedicina social, que é do terceiro setor, das ONGs, dos hospitais de filantropia, e depois, de 2015 para agora, nós tivemos esse crescimento da telemedicina comercial. E aqui eu quero reforçar a importância de refortalecer a telemedicina acadêmica, porque a telemedicina acadêmica forma pessoas, mestrado, doutorado, promove pesquisa. Então, é importante que as telemedicinas sejam vistas num cenário global,
Caso contrário, ele não manteria um equilíbrio, tá? Então, aqui eu só quis apenas desmistificar a ideia de que a telemedicina seja apenas as comerciais. Nós não podemos esquecer que agora começa a ser lançado o edital do 5G. O edital do 5G ele vai promover uma grande transformação na sociedade humana, porque vai aumentar a conectividade, o 5G vai ser o responsável pelos veículos autônomos, e entre outros. Mas isso vai interferir também na área de saúde, porque nós teremos um aumento da conectividade, teremos a ampliação da realidade virtual, realidade conectada, tanto que o sistema de telediagnóstico por imagem serão transferidos a alta velocidade e em sistema de modelagem 3D. É muito possível que, por causa do 5G, nós teremos um aumento do uso das telepresenças para uma segunda opinião especializadas em áreas, em locais onde nós precisamos tomar cuidado em termos de contágio de doenças, por exemplo, numa UTI, numa área de isolamento, ou até mesmo dentro de um centro cirúrgico, onde precisa-se uma avaliação de uma interconsulta, tá? Então, o sistema robótico, e naturalmente vocês vão ter ouvido falar muito sobre a incorporação cada vez maior da inteligência artificial dentro do exercício médico. Sem entrar em nenhum mérito de melhor ou não melhor, eu diria, é a realidade da transformação e nós temos que melhorar a formação dos médicos para gerenciar de uma forma correta essa nova tecnologia que é representado pelo 5G, para torná-lo como um método médico de cuidados. Esse é um outro ponto que houve um equívoco. O ano passado se falou muito em teleconsulta. Eu até tive vários jornalistas que me perguntaram: posso substituir a palavra telemedicina por teleconsulta? A minha resposta é não. Teleconsulta é apenas uma menor parte da telemedicina. Eu diria que a teleconsulta de pacientes novos é a menor parte de tudo. Por quê? Na resolução 2227, que havia sido revogado, mas que na nova resolução ainda está retomando os mesmos pensamentos, foram definidos 8 categorias de serviços. A teleconsulta é uma das categorias. Foram definidas teletriagem, teleorientação, teleconsultoria, teleinterconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento, televigilância e a telecirurgia. Bom, o maior serviço de telemedicina no Brasil, hoje, sem dúvida, é telediagnóstico. É só olharmos para a teleradiologia, tele-ECG, e agora tem uma resolução própria de telepatologia. Então, a telemedicina vai muito além da teleconsulta. E a 1643 já reconhecia a teleinterconsulta, que é a interconsulta especializada. Então, nesse ponto, nós não podemos ceder e apenas discutir sobre a teleconsulta, mas nós temos que ampliar os eixos de atendimento com boa qualidade para melhorar a rede do processo decisório e do processo de melhoria da qualidade de atendimento. Eu marquei em vermelho, na verdade, os 3 serviços que o Conselho Federal de Medicina, no ofício 1756, no dia 19 de março, um dia antes do Ministério da Saúde emitir a portaria 467,
autorizando a teleconsulta, é que o Conselho Federal já tinha reconhecido a teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Então, novamente, aqui estou mostrando que a telemedicina está muito além da simples teleconsulta, mas tem um conceito muito importante desse processo. E aqui eu só queria mostrar que existem trabalhos de meta-análise, isso aqui já é de 2016, mostrando desde a época que a categoria de evidência A em benefícios de serviços providos por telemedicina estão o telemonitoramento de pacientes em condições crônicas. Portanto, o Conselho Federal de Medicina tomou uma decisão correta do telemonitoramento. Outra com categoria A de evidência, a teleorientação para pacientes com doenças crônicas. E outro é a telepsicoterapia e saúde mental. Todos esses já tinham categoria A de evidência. E é aí que nós precisamos sempre enxergar. A telemedicina é um método médico, ele deve ser totalmente avaliado em termos da sua repercussão positiva e no seu custo-benefício, tá? Então, aqui eu só estou reforçando os 3 serviços que foram autorizados pelo ofício 1756 encontra respaldo, inclusive em evidências científicas. Esse é um outro ponto importante, dizer que a telemedicina não é ferramenta. E algumas pessoas perguntam, mas por que telemedicina não é ferramenta? Eu sempre respondo, não é ferramenta porque ferramenta não tem ética. Ferramenta não tem responsabilidade. Quem tem é o profissional médico. Ele tem a ética, ele tem, na verdade, a responsabilidade pelo seu paciente. Então, a telemedicina não é ferramenta, mas ela usa a ferramenta que se chama teletecnologia, mas telemedicina é um método médico de cuidar de paciente, mesmo não estando fisicamente presencial. E aí eu entro no Código de Ética Médica vigente, no seu artigo 37º, no parágrafo 1º, onde escreve o atendimento médico à distância nos moldes da telemedicina ou de outro método. Ele não escreve nos moldes da telemedicina ou de outra ferramenta. Isso é importante porque se a telemedicina fosse ferramenta, ele não seria da regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Se fosse uma ferramenta, seria da ABNT, seria da área de engenharia e outros. Esse é um detalhe importante. Isso quer dizer que a telemedicina precisa estar inserida na formação médica, seja na graduação, residência ou outros, para que ela possa ser exercida com qualidade e com ética. Então, isso eu só queria dizer, então, o que é uma telemedicina. A telemedicina não é um computador com um aplicativo, não é uso de WhatsApp, Instagram ou outros que permitam interação. Na verdade, telemedicina, ela precisa de controles, precisa da funcionalidade, precisa do aspecto legal e precisa do controle de qualidade. Como agora, no dia 1 de agosto, começou a vigência e a punição pela Lei Geral de Proteção a Dados, e a telemedicina trabalha com meios digitais, então nós não podemos esquecer que é preciso conscientizar o uso cuidadoso e o uso correto dos meios digitais para esse exercício profissional. Tá? Vários colegas já me disseram, Machado, por que eu não posso usar WhatsApp como telemedicina se ele é criptografado ponta a ponta?
E aí eu respondo, ele é seguro na entrega, ele não é seguro para garantir que a pessoa é a pessoa, ele tem a possibilidade de encaminhar para outras pessoas, o que dá vazamento de dados, ele permite apagar informações, tá? Até os primeiros 30 minutos você pode apagar as informações e ele permite fazer golpes. Isso é perigosíssimo. Então, apesar da entrega ser, digamos, com criptografia, o processo como um todo é preciso tomar muito cuidado, porque pode gerar vulnerabilidade jurídica. E a legislação brasileira permite usar print screen de WhatsApp para desencadear um processo jurídico. Então, aqui se vê como é importante esse ensino dos cuidados no exercício da medicina baseada em tecnologia de uma forma bem responsável, assim como o controle de qualidade do serviço prestado. Então, posso dizer que a telemedicina precisa seguir padrões mínimos internacionais, todas as funcionalidades precisam ser consideradas, nós precisamos pensar em orientar e instruir os pacientes sobre como eles devem se comportar em relação ao uso da telemedicina, porque nós temos que mostrar que o atendimento por telemedicina é um atendimento formal. Então, ele tem que ter a garantia de estar em local reservado para que não haja vazamento de dados. Então, não há espaço para improviso, porque senão a geração de judicializações vai aumentar muito por esse processo, considerando, inclusive, que agora aumenta-se muito a quantidade de golpes e de hackers que interferem nesse processo do meio digital. Isso é importante, tá? Que, na verdade, você pode ter uma resolução, talvez a resolução deva ser pensado que ela tem que ser compacta, ela deve ter uma outra camada dos conselhos regionais, porque os conselhos regionais precisam dar uma contextualização segundo a realidade dos estados. Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem mais o problema de grandes bolsões de favela, enquanto que estados do norte, tipo Amazonas e Pará, tem mais o problema do distanciamento físico. Então, os conselhos regionais de medicina precisam dar a contextualização em relação ao núcleo central de resolução. Aí eu pus a camada das sociedades médicas. Mesmo quando se fala em teleconsulta, nós não podemos esquecer que a teleconsulta ou teleatendimento muda de profissão para profissão. A psiquiatria tem uma forma de propedêutica. A dermato tem outra forma de propedêutica. A oftalmo, uma outra. A gastrocirúrgica tem uma outra. Então, isso quer dizer que as sociedades médicas precisam definir também o que são as boas práticas no exercício da medicina na sua especialidade. Essa aliança é que permite fazer uma telemedicina responsável e uma telemedicina mais ampla. As sociedades médicas, ao fazerem seus manuais, o diretriz e boas práticas, em concordância com os fundamentos da resolução do CFM e dos fundamentos de contextualização dos Conselhos Regionais de Medicina, podem estimular com que os serviços credenciados formem os residentes de uma forma bem feita para que possam exercer a telemedicina responsável. Então, vocês veem que eu não usei apenas a palavra telemedicina para usar a palavra telemedicina responsável. E a telemedicina responsável tem que estar de acordo com as leis,
Uma das leis que nós temos que estar atento é a Lei Geral de Proteção a Dados, porque começa a punir com multas e multas pesadas. Esse é um exemplo de uma diretriz de boas práticas que foi lançada em junho pela atual gestão da Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde eles fizeram as boas práticas de teledermatologia, tá? E assim como a cardiologia tinha inicialmente feito um checklist das boas práticas, o otorrino está avançando. Então, esse processo ele é fundamental, porque uma vez tendo as diretrizes e boas práticas, isso nos facilita em fazer a auditoria da qualidade dos serviços feitos. Sem essa parametrização, nós não temos, digamos, facilidade em fazer a auditoria de qualidade. Tá? Então, o estímulo às sociedades brasileiras, às sociedades de especialidade para desenvolver as suas diretrizes e boas práticas, ela ajuda a criar a telemedicina responsável. Alguns dizem que a telemedicina não permite exame físico. Bom, não é muito assim. O exame físico, ele é possível em telemedicina, porém de outras formas. Às vezes se fala telemedicina, eu só queria dizer, existem dois grandes blocos de telemedicina. A modalidade síncrona, que é o que nós estamos fazendo aqui, por videochamada, mas também existe um modelo assíncrono. Exemplo, um telelaudo de radiologia, tá? Ele é assíncrono. Dentro do processo síncrono, o ponto mais importante é a anamnese. Então, nós podemos fazer todo um conjunto de entrevista estruturada, investigativa, pode-se fazer o exame físico de observação geral, pode-se fazer o exame físico de inspeção específica em regiões de detalhe, pode-se orientar os pacientes a fazerem autopalpação, e ele nos relata o que ele está sentindo. Naturalmente que ele não tem a mesma qualidade de um médico fazendo a palpação, mas em alguns casos a autopalpação permite identificar dados. As automanobras, exemplo, ortopedia, reumato, neuro e outros, também permitem fazer as automanobras supervisionadas, e eu diria que a autopalpação e a automanobra, ele tem um fator importante no acompanhamento de pacientes crônicos, pacientes que têm doenças que nós já conhecemos, e ele facilita, inclusive, com que o paciente ou a paciente conheça melhor o seu corpo. Então, ele é um método propedêutico, mas também um método que ajuda o paciente a entender sobre o seu corpo e sobre a sua condição de saúde. Esse é um exemplo que eu poderia fazer um tipo de automanobra, poderia utilizar uma computação gráfica e explicar o que está palpando. Exemplo, vamos supor que nós tenhamos um problema do túnel do carpo, e eu poderia estar explicando para a paciente o que está palpando, por que está sentindo dor, e o que a pessoa pode relatar, e eu vou supervisionar. Então, na verdade, isso é uma forma de propedêutica supervisionada. Quando um médico vai fazer o teleatendimento, ele também deve ter uma formação de um media training, ou um treinamento de vídeo atendimento com um paciente, começando pelo vestuário, iluminação, forma de interação, a velocidade com que se fala, entre outros. A questão da segurança, exemplo, está num local reservado, privativo, uso de fone de ouvido, caso tenha outras pessoas no ambiente, uso de biombo
ou uma parede atrás dele, porque pode ser que alguém passe na frente do computador com a câmera e você esteja fazendo uma avaliação de exame físico do paciente e assim por diante. Isso faz parte do que nós chamamos de media training. Sem essa formação mínima, nós podemos também, inclusive, ter vazamentos de dados no exercício do ato médico. A outra coisa que é justamente uma das grandes vantagens da telemedicina é que nós não precisamos encerrar o atendimento por si só via tele e nem precisamos imediatamente após o teleatendimento já mandar prescrição eletrônica. A prescrição ela pode ser enviada 15 minutos, 30 minutos depois. O que isso nos permite? Checagem. De repente, é uma situação mais complexa, nós podemos fazer uma tele-interconsulta com outro colega, pedir opinião, podemos checar se os medicamentos que o paciente está tomando vai interferir com a medicação que vamos prescrever. Aqui eu estou dizendo que é uma técnica. É por isso que essa técnica tem que ser ensinada para quem vai exercer a telemedicina, para que encontre os melhores resultados possíveis e não simplesmente traduza a telemedicina como uma videochamada, tá? Aqui eu só quero também dizer que os cuidados pela telemedicina ela é, sobretudo, muito importante para acompanhamento e recuperação em domicílio. E aí eu diria que a telepropedêutica também pode ser baseada em dispositivos, tá? Então, aqui eu quero mostrar que podem existir dispositivos que permitem outros exames físicos. Esse é um exemplo de um aparelho de ECG que permite até derivações, as 6 derivações do ECG usando smartphone. Hoje, nós temos relógios inteligentes, da Apple, a da Samsung, que conseguem detectar arritmia cardíaca. Tem aparelho esse como o TytoCare, que ele é um esteto digital, é um aparelho de otoscopia, ele vem com uma câmera digital, que serve como uma filmadora, e tem um abaixador de língua com uma lanterna. Portanto, o exame de orofaringe, um termômetro para ver a temperatura, exame externa por uma câmera, era totalmente possível. Então, a telepropedêutica não se reserva apenas à questão de observação e inspeção. Ela pode ter, então, autopalpação, automanobra, e eu posso usar, inclusive, dispositivos de captação de dados como parte da telepropedêutica. Eu diria que o COVID nos mostrou que o oxímetro digital era importante. Exemplo, um diabético, eu posso usar muito mais um glicosímetro com glicofita. Aqui, por exemplo, tem um aparelho que ele mede tempo de protrombina quando eu quero avaliar o processo de anticoagulação em domicílio. Assim como nós temos sonar Doppler, digamos que uma gestante pode usar em casa para fazer um acompanhamento contínuo em relação ao batimento cardiofetal. Aqui eu só quero abrir um outro cenário. Telemedicina tem telepropedêutica, mas quem tem que definir se a telepropedêutica naquele modelo é adequado em tal condição de paciente seriam as sociedades médicas de especialidade, porque são elas que trabalham na área, elas podem dizer isto é válido, isto permite até esse ponto o controle, senão nós temos que trocar para uma outra forma. Tá? Então, esse aqui eu só queria colocar. Exemplo, idosos. Trabalhos já mostravam que o monitoramento de pacientes com doenças crônicas idosos, ele reduz até 20% as admissões hospitalares
e reduzia 45% das taxas de mortalidade. Portanto, isso é só para reforçar que quando o Conselho Federal de Medicina autorizou pelo ofício 1756 o telemonitoramento, é isso. Então, durante o período do Covid, as pessoas que tinham doenças crônicas, que passaram a não ter mais o acompanhamento, ele pode ter um grande papel usando o telemonitoramento. Mas, novamente, o que nós temos que definir é um exercício profissional de qualidade via uma formação, e não apenas uma suposição que é uma videochamada, tá? Esse é outro ponto que só queria também reforçar, que a lei 13.989, do dia 15 de abril, que ficou conhecido como a lei de telemedicina, no artigo 3º, ele também destaca coisas interessantes ou importantes. Entende-se por telemedicina o exercício da medicina mediado por tecnologia. Então, eu parto do princípio, força de lei, telemedicina só pode ser feito por médico. Telemedicina não pode ser por enfermagem, não pode ser por odonto, senão ele não podia ter esse ponto, exercício da medicina, tá? A enfermagem pode usar a teleenfermagem, a odonto pode usar a teleodonto, mas não a telemedicina, então esse é um ponto importante. Então, é o exercício da medicina mediado por tecnologia para assistência, pesquisa, prevenção de doenças e promoção de saúde. Esse talvez seja um destaque. A gestão da saúde, o monitoramento de pessoas com doenças crônicas, para que não sejam reagudizados, faz parte da telemedicina, tá? E a outra coisa que eu só queria destacar, no artigo 5º, ele fala: a prestação de serviço de telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial. Portanto, nós temos que seguir o Código de Ética Médica em todos os cuidados do serviço prestado por telemedicina. E aí fala, inclusive em relação à contraprestação financeira. Portanto, ele faz a equivalência do serviço prestado por telemedicina presencial. Isso parte de um pressuposto. O médico não é remunerado pela videochamada. O médico é remunerado pela responsabilidade que ele assume em relação ao seu paciente, independente da forma de contato. E, por outro lado, se o médico não achar suficiente o atendimento de forma conectada, ele solicita a presença do paciente. Portanto, a telemedicina, ela não obrigatoriamente é conclusiva. A telemedicina faz parte da cadeia de cuidado do médico. É por isso que, às vezes, eu digo que a telemedicina é um braço da medicina para fazer a continuidade dos cuidados e, ambos junto, é a medicina conectada, tá? Então, esses são os 4 pilares que podemos dizer que envolvem a telemedicina, a assistência, a pesquisa. A lei não tinha citado, mas um ponto importante é a educação e a prevenção. E aqui, eu só queria já ir encerrando, nós precisamos formar, ter um mínimo de formação para quem vai trabalhar com um novo método. E nós temos que ensinar também um mínimo de conteúdo para a graduação e um mínimo de conteúdo para a residência médica. Começando pela ética, responsável e segurança digital, os cuidados no uso de aplicativos, redes sociais e postagem de dados de paciente em nuvem, o conhecimento sobre as leis, portarias, resoluções, normas, tá? A Lei Geral de Proteção a Dados que pune. É preciso explicar o que é o termo de concordância e autorização
para a telemedicina versus o que é termo de consentimento. A maioria não conhece qual é a diferença entre os dois dentro da telemedicina. Critérios para a escolha de uma plataforma, para que seja segura. Temos que explicar sobre o telemedicina como um método médico e o código de ética médica que estão relacionados com a prática da medicina usando teletecnologias, as modalidades de serviço que eu comentei no início, e não achar que a telemedicina é apenas uma teleconsulta, que até às vezes se discute apenas ou quase que exclusivamente nessa palavra. Temos que explicar sobre a telepropedêutica e a forma de exame físico não presencial, dispositivos que existem para fins de telepropedêutica, a capacitação em videocomunicação, que eu expliquei agora há pouco, e o processo de encerramento de um teleatendimento, prescrição eletrônica, certificado digital e o registro do ato médico dentro do prontuário e uma documentação para fins de remuneração, tá? Então, isso é importante, nós temos que expandir a formação mínima de telemedicina na graduação. Temos mais de 340 faculdades de medicina e só conheço 12 faculdades que têm disciplina de telemedicina. Nós precisamos expandir um pouco mais isso. E a outra, nós temos que expandir para os serviços credenciados, vinculados com a sociedade de especialidade. Esse é um ponto que, encerrando a minha fala, que eu gosto de mostrar do Sócrates, que tinha um pensamento: o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo com excelência. Nós estamos num período de mudança e transformação. Eu só diria que nós precisamos caminhar para fazer a excelência da qualidade, para que ela possa se juntar e se integrar ao processo dos métodos que nós já conhecíamos. Eu acho que um bom exemplo que eu daria para vocês é a cirurgia convencional, que evoluiu para a laparoscopia, cirurgia laparoscópica, que evoluiu para a cirurgia robótica laparoscópica, tá? Então, se vocês olharem por esse lado, vamos supor que a cirurgia robótica laparoscópica seja o que eu falei como medicina conectada, que é a incorporação da tecnologia mediante a experiência de um bom cirurgião que fez o diagnóstico, tomou decisão, avaliou a segurança, aplicou a tecnologia, mas para aplicar a tecnologia, acima de tudo, ele se capacitou, se qualificou para obter um resultado melhor. É assim que nós temos que enxergar a telemedicina, olhando por analogia com a cirurgia laparoscópica robótica. Bom, eu tentei ser um pouco mais compacto para dar uma linha geral, então, sobre a telemedicina responsável, e eu me coloco à disposição agora para nós podermos interagir. Muito obrigado, doutor Chau. Parabéns pela brilhante apresentação. Eu já tive a oportunidade de assistir várias vezes presencialmente, inclusive no lançamento do projeto O Homem Digital, foi brilhante naquela ocasião. Eu tive a oportunidade de transmitir para colegas que faziam parte do grupo do SAMU, né? Aquele vídeo da intubação foi fantástico, ajudou muita gente a adquirir mais condições de utilização da tecnologia para interação na prática. Doutor Chau, temos aqui algumas perguntas. Eu vou passar aqui para os meus colegas que estão aqui na mesa e já tem algumas perguntas engatilhadas para que o senhor possa nos ajudar com as suas respostas. Inicialmente, doutor Giancarlo. Doutor Chau, muito obrigado pela palestra, mais uma vez. Aqui pelo YouTube, o doutor Hiroshima, ele faz uma afirmação, mas eu vou aproveitar para perguntar ao senhor.
Ele disse que a lei a lei de proteção de dados no Brasil é a mesma da Europa, a mesma de Portugal, e já teve punição em relação ao exercício da telemedicina. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento de algum médico que foi punido pela má prática no exercício da telemedicina, por não seguir os critérios preconizados para a telemedicina? É a primeira pergunta, doutor Shaw. Bom, a primeira coisa é que a Lei Geral de Proteção a Dados, ele é derivado do GDPR europeu, tá? Na verdade, o GDPR, ele é equivalente da União Europeia, foi aprovado em maio de 2018, e a Lei Geral de Proteção a Dados do Brasil foi aprovada em agosto de 2018. Não foi no dia 1 de agosto de 2021, foi em agosto de 2018, teve 2 anos para que as instituições se readequassem, era para começar a multar no ano passado, mas por uma questão da pandemia, ela foi postergada a punição para agosto desse ano. O segundo é que a Lei Geral de Proteção a Dados, ele não fala nada especificamente sobre telemedicina. Na verdade, a Lei Geral de Proteção a Dados e o GDPR, eles falam sobre proteção de dados em senso amplo. E não é apenas digital, tá? São todos os dados. Eu vou dar um exemplo. Mesmo que um hospital, uma clínica, usasse prontuário físico, se esse prontuário físico ficasse num balcão, sem estar dentro de um envelope, com o nome da pessoa, e qualquer pessoa que não seja da clínica passasse pelo balcão, olhasse e conseguisse ver o nome da pessoa e o diagnóstico, isto é vazamento de dados. Então, só queria dizer que a Lei Geral de Proteção a Dados é muito, muito maior do que a área de saúde. Mas como nós trabalhamos com dados sensíveis, nós também somos englobados pela Lei Geral de Proteção a Dados. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção a Dados não pune e nem favorece a telemedicina. Ele pune qualquer processo que vaze dados e que você não tenha tomado medidas corretas. A outra, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, pune também o uso secundário das informações sem autorização do paciente. Por exemplo, eu estou tratando o paciente e, de repente, eu tenho as informações e essas informações eles são compartilhadas, exemplo, como a indústria farmacêutica. Bom, não interessa se é para um bom propósito ou não. O que interessa é que o paciente tinha que ter dado consentimento para que vocês tenham autoridade de compartilhar esses dados, tá? Então, isso é chamado uso secundário dos dados e não o primário. O primário nós estamos protegidos. O secundário sempre tem que ter autorização, exceto numa situação. Outra lei acima da Lei Geral de Proteção a Dados. Exemplo, a Lei de Notificação Compulsória de Doenças. Bom, a Lei Geral de Proteção a Dados não tem influências ou não tem primazia sobre isso. A Lei Geral de Proteção a Dados, assim como o GDPR, são leis secundárias. São leis para cobrir situações onde não tinha uma cobertura. Tá? Se já existe uma lei anterior, tem uma primazia. Então, exemplo, doenças de notificação compulsória. O que uma Lei Geral de Proteção a Dados pode punir? Exemplo, um médico que, de repente, vai usar um Instagram para conversar com o paciente e vaze dados. Bom, isso é passível de processo. Só que aí nós temos que dizer o que é telemedicina. Tá? É por isso que eu comecei dizendo que nós precisamos saber escolher de forma correta.
Vamos supor que alguém diz, eu estou exercendo telemedicina e eu uso o WhatsApp. E as pessoas vão começando a compartilhar suas informações. Bom, você diz que usa a telemedicina, mas você usou uma ferramenta que não é segura. Portanto, você é 100% responsável pela sua decisão. E é esse o ponto que nós temos que dizer, tá? Aqui no Brasil, a Lei de Proteção só começou a fazer a multa a partir de agora, recente, agora no dia 1 de agosto. Mas certamente tem muitos processos questionando vários médicos por postagem de informações em redes sociais, sendo que o WhatsApp é uma rede social, tá? Então, nesse momento, ainda estamos nesse processo, mas a Lei Geral de Proteção a Dados, nesta década, ele se tornará tão importante quanto o Código de Defesa ao Consumidor, só que agora no aspecto da defesa do direito dos seus dados e a garantia da inviolabilidade do sigilo. E aí só queria reforçar para vocês que trabalhassem usando a telemedicina como um método. É preciso ter um termo de corresponsabilidade. Não basta o médico ser responsável pela guarda dos dados, mas é obrigatório que o paciente também tenha a sua responsabilidade de não vazar dados, tá? Isso é importante. Então, no Brasil, nós ainda não temos a telemedicina punida pelo LGPD. Doutor Chau, tem outra pergunta aqui do Bruno Faustino Farache. Ele pergunta o seguinte, ele pergunta como controlar a jurisdição da telemedicina. Por exemplo, como impedir, que ele fala aqui que os médicos de Singapura, eles atendem pacientes na Índia, na Indonésia. Então, o Bruno Faustino Farache, ele pergunta aqui como controlar, como evitar de um médico de fora do país vender os seus serviços através de telemedicina no país. Como é que o governo ou a entidade regulamentadora pode controlar, pode evitar isso aí? Então, esse foi um ponto que foi discutido naquela resolução 2227, quando se definiu que a telemedicina era válida no território nacional. Isso quer dizer, você só pode exercer a telemedicina se você tem uma estrutura formal em território nacional. Tudo que não tivesse, não poderia ser reconhecido como uma telemedicina no Brasil. Esse era um processo para tentar garantir a jurisdição de fato, porque nós sabemos que, fundamentalmente, o mundo digital era totalmente permeável, então é preciso haver essa regulamentação. Um outro ponto que é preciso haver uma regulamentação é a responsabilidade, porque além do território nacional, nós temos aquela questão estadual, interestadual. E aí chega um ponto, todos os pacientes que receberam um atendimento médico por telemedicina devem receber um sumário de resumo pós-atendimento, informando data, hora e duração do atendimento, o médico, o CRM e aonde ele está localizado, a ferramenta que foi utilizada para o teleatendimento, tá? E, basicamente, algumas informações que caracterizam especificamente o teleatendimento. Esse cupom seria o cupom para definir o ato médico e o ato da responsabilização. Isso ele é muito importante para, inclusive, evitar a mercantilização, porque alguns jovens ou alguns médicos acham que a responsabilidade deles termina quando se encerram a videochamada. Quando você coloca um cupom da responsabilização pelo atendimento, então, o médico que fez o atendimento, ou a médica que fez o atendimento, deverá tomar cuidado
que se houver algum ponto que precise fazer o encaminhamento, ele terá que fazer. Então, essa é a grande característica da telemedicina. É um processo referenciado. Então, para o meio internacional, a resolução definia que era reconhecido como telemedicina no território nacional. E em termo nacional, é interessante nós definirmos a necessidade obrigatória de envio de um cupom de encerramento do atendimento para definir quem foi o médico que fez o atendimento e a responsabilização por todo o processo da conduta. Boa noite. Boa noite, Dr. Scholl. Parabéns pela apresentação. Nós temos uma pergunta do professor Gilmar Amorim, que é professor da UFRN e conselheiro da UNERN. E ele pergunta como está o nível de atuação da telemedicina na USP. Como é que está funcionando e quão avançado está na instituição? Então, a Faculdade de Medicina da USP, na disciplina de telemedicina, eu comecei a desenvolver a telemedicina. A minha formação ocorre muito na pós-graduação estrito sensu, desde 98, ininterruptamente. Nós temos cursos de telemedicina e orientação para nível de mestrado e doutorado. Eu tenho atuação na residência médica, onde o Hospital das Clínicas, isso já há 4 anos, nenhum residente recebe um certificado de conclusão de residência médica sem ter feito o módulo sobre bioética digital. Então, foi um planejamento que eu fiz com a Comissão de Ética Médica do HCFM USP. Então, vocês não fazem esse módulo, não recebem o certificado de residência médica. Então, esse é um ponto de destaque. Nós temos nível da graduação. Atualmente, o Hospital das Clínicas está com aquele projeto de saúde digital HCFM USP, que tem até uma parceria com o Reino Unido para a implementação na atenção primária e, inclusive, uma discussão sobre como fazer o teleacompanhamento de pacientes com doenças crônicas, como uma forma de otimização de serviços de saúde. E, por último, só queria colocar um dos pontos que são um pouco conversados, a teleinterconsulta, tá? O INCOR fornece a teleinterconsulta de UTI para UTIs de COVID. Então, essas são as áreas que crescem muito, assim como o telediagnóstico de radiologia. Perfeito, Dr. Scholl. Muito obrigado. Uma outra pergunta do professor Gilmar é sobre o tipo de ferramenta que é utilizado na instituição em relação à evolução dos pacientes. Existe alguma ferramenta específica para esse fim, algum prontuário destinado especificamente a esse fim? Na prática, como isso ocorre? Bom, eu vou falar como está o Hospital das Clínicas e depois como a ferramenta. Nós temos um prontuário eletrônico, tá? Um prontuário eletrônico comprado de uma empresa privada, e aí e ela tem toda a garantia da segurança e que segue as normas gerais de segurança, inclusive com a questão do certificado digital. Outro ponto é as ferramentas que podem ser usadas em telemedicina. Quando eu dou aula, eu explico que a forma mais fácil hoje de se nortear como escolher é perguntar se a ferramenta é HIPAA Compliance, HIPAA. HIPAA são diretrizes que foram criadas nos Estados Unidos desde 1996 para garantir a confidencialidade dos dados transmitidos por meio digital. Ele é o mais difundido no mundo. As grandes corporações têm esse processo para dizer, eu sou HIPAA Compliance. Nós ainda temos pouco tempo para dizer que nós tenhamos um LGPD Compliance.
Nós ainda não temos isso padronizado, pode ser que até 2025 nós tenhamos. Então, para fins de segurança, quem for escolher ou adotar algum aplicativo ou alguma ferramenta, sempre cheque. Me passe um documento dizendo que vocês são HIPAA compliance. Isso garante que vocês não negligenciaram e não descuidaram do processo de garantia da segurança dos dados. Eu vou dar um exemplo. Tudo que é Google gratuito não pode, porque o Google não reconhece que é HIPAA compliance. Porém, o Google ele tem uma modalidade paga, seja educacional, seja business, onde possa ativar o BAA HIPAA compliance. A mesma coisa ocorre com o Zoom, a mesma coisa ocorre com o Microsoft e vários outros. Então, a dica é que vocês podem usar a ferramenta que lhe for mais conveniente, desde que ele seja, no mínimo, garantido pelo fornecedor que é um HIPAA compliance. Porque, caso haja vazamento de dados, vocês são os inocentes em boa fé, que quem lhes forneceu é que o culpado. É a mesma coisa quando vocês compram um carro e o carro diz que tem freio ABS e, de repente, o ABS falha. A culpa é do fabricante, não de vocês. Vocês tomaram cuidado de querer comprar um carro com uma segurança de freio ABS. Doutor Chau, o doutor Francisco Hiroshima, que é um médico que trabalha com empreendedorismo digital, inteligência artificial, ele pergunta o seguinte: ele pergunta que no caso da inteligência artificial, que utiliza banco de dados robustos e antigos de imagens, sem qualquer identificação do paciente, precisa de autorização prévia? Porque na inteligência artificial usa muito esse sistema de comparação de imagens, né, para chegar. Então ele pergunta isso, se esses bancos antigos de imagem precisam de autorização prévia. Então, nós chegamos a um ponto, quer dizer, não é nenhum, a maioria dos pacientes não tem problema se durante o processo de internação do atendimento, você informou que as informações podem ser doados para alimentar um banco central que usará a inteligência artificial para melhorar os cuidados. Mas isso tem que ser avisado, tá? Então, por isso que eu usei a palavra consentimento. Uma coisa, o termo de concordância para o exercício profissional por telemedicina. A outra é um termo de consentimento de uso desses dados para um outro propósito. A inteligência artificial é um uso secundário dos dados. Então, ao você colocar isto num termo de concordância, você já pode colocar que a pessoa diz, olha, eu aceito que eu doe esses dados, contando que seja anonimizado e seja para propósito exclusivamente para melhoria da qualidade do atendimento. Então, se vocês querem segurança, peça o consentimento já no ato inicial, tá? E não sejam pegos de surpresa, porque senão sempre poderá haver algum questionamento. Doutor, mas em relação, doutor Chau, aos bancos já existentes, os bancos de imagens robustos já existentes que são utilizados na inteligência artificial. Como é que... Então, hoje nós temos isso. Quando não é um propósito comercial, são poucos pacientes que eles reclamam. Poucas repercussões que tiveram foi um caso, por exemplo, de um hospital inglês que cedeu 20 mil dados de paciente para uma indústria farmacêutica sem consentimento dos pacientes e se sentindo enganados. Então, eu diria que tudo que é o anterior, no mínimo, é importante colocar como digamos, uma comunicação externa para que os pacientes que não quiserem, eles possam fazer uma solicitação de retirada desses dados.
Então, talvez nós possamos trabalhar com a ideia de um termo de dissentimento, e não consentimento. Dissentimento, a pessoa, ela diz, eu não quero, eu sei que eu tenho meus dados no hospital, eu não quero que nunca seja utilizado para fins de inteligência artificial ou outro propósito. A Lei Geral de Proteção a Dados, e tem essa questão que permite com que um paciente veja para qual propósito está sendo utilizado e ele se recuse, tá? Então, aí nesse caso, para ter uma proteção em relação aos dados antigos, vocês colocam um termo de dissentimento, mas uma coisa fundamental, se é para uso geral, ele seja anonimizado, não é nem pseudo-anonimizado, é anonimizado. E algumas pessoas me perguntam, mas o que é anonimização? Eu sempre comparo com doação de sangue. Quando você doa sangue, no início, ele é específico. Eu sei quem você é, quando você doou, porque eu tenho que fazer os exames para checar como que está a condição ou a qualidade do sangue. Uma vez aprovado, o sangue, ele é colocado em conjunto e mais ninguém sabe de onde é proveniente aquele sangue. Ele se tornou um produto anonimizado. Então, é mais ou menos isso. Um paciente, quando entra no hospital, é a primeira fase da doação. Mas depois que passou por uma fase, você faz uma anonimização para que ele seja distribuído como um bem social, tá? Então, aí sim, a inteligência artificial é importante, mas é importante fazer uma política de comunicação para os pacientes, dizendo que a instituição está entrando com uma estratégia para melhorar a qualidade dos atendimentos aos seus pacientes e, para isto, está ensinando ou treinando a inteligência artificial da instituição para fazer um melhor acompanhamento, tá? Tomem só muito cuidado quando isso entra com aspectos comerciais. Em geral, dá problema muito maior, tá? Então, é muito importante vocês pensarem nesse termo de dissentimento. Boa noite, doutor Schau. Em primeiro lugar, agradecer, parabenizá-lo, né, por trazer um tema tão complexo de uma forma tão didática e com os valores que o senhor apresentou aqui, né, os valores tão pertinentes a esse tema tão complexo. Eu queria dizer que nós temos aí, a tecnologia acompanha a medicina, né, durante toda a sua história, mas nós agora estamos diante de digamos, a tecnologia entrou naquilo que tem de importante na relação médico-paciente, que é a comunicação, né, que é a forma de se comunicar, que é algo que nós não estávamos, digamos que, preparados, pelo menos a minha geração de médicos. Estamos todos aí ainda com muitas dúvidas e muitas preocupações em relação a isso. Eu vou tentar fazer aqui uma pergunta, muito mais um desafio de futuro, né? Como a gente sabe que a telemedicina, ela impactua diretamente a relação médico-paciente, ela traz também, por tudo que a gente ouviu até agora, né, de essas questões de limitações legais, limitações técnicas, traz uma concorrência, eu não diria desleal, mas uma concorrência desproporcional, né? O que é que o senhor acha? O que é que o senhor tem aí, assim, de visão de futuro a curto, médio e longo prazo no nosso país, né? Porque, lógico que a gente pode fazer uma analogia com outros países que já estão bem à frente, mas são países com culturas diferentes, com outras realidades. Aí eu queria fazer esse desafio ao senhor. O que é que como o senhor vê a telemedicina dentro da medicina do nosso país, a medicina que nós praticamos hoje, né? Eu acho que isso é um desafio de futuro. Obrigado, doutor. Olha, obrigado pela pergunta. É algo bem complexo, tá? É como, nesse ponto, eu queria promover uma reflexão conjunta com vocês. Durante a pandemia, se falou apenas em teleconsulta, 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 e eu, pessoalmente, acho que isso é um modismo. A medicina é muito mais complexo que uma consulta. Na verdade, a medicina é uma cadeia de cuidados. Entra com procedimentos, acompanhamentos de tratamento, por exemplo, uma pessoa com câncer,
Eu cuido, faço a quimioterapia, radioterapia, vou acompanhando a pessoa. É que nós usamos a palavra consulta para tudo, mas eu monitoro o meu paciente. A minha percepção é que a telemedicina tem que ser um sistema de logística em saúde. Ela tem que ser um sistema de aceleração do processo de decisão, ela tem que ser um sistema que aumenta o intercâmbio de excelências no país, formando uma rede, né? Encaminhamento e outros. Isto é uma telemedicina que ela vai crescer muito, e não apenas nós ficarmos enxergando uma unidade de ponto. Então, eu abro, então, agora um ponto principal. Como nós podemos melhorar em 30% a eficiência do sistema de saúde usando a mesma estrutura física que nós temos hoje. Eu, pessoalmente, acho que tem uma boa forma: evitar desperdício, evitar deslocamento desnecessário, compartilhar as melhores práticas, ajudar a formar em serviço alguém que está em ponto distante. E aí nós temos um grande valor de telemedicina. E a outra é garantir a responsabilidade. Se cada um dos médicos tiver certeza que ele é 100% responsável por um ato que ele faça presencialmente ou de forma remota, ele vai tomar cuidado antes de fazer a banalização pela telemedicina. Então, nós não podemos aceitar a concorrência desleal, tá? E os pacientes têm que entender também a responsabilidade que um profissional médico faz quando ele faz um teleatendimento. Se nós não fizermos isso, aí eu temo que em 3 a 4 anos nós podemos ter problema sério por uma falta de um processo que norteie, que oriente o exercício correto profissional. Então, hoje eu tenho estimulado muito isso, ensinar na graduação, ensinar na residência médica, fornecer mais cursos juntamente com a sociedade de especialidade da familiarização mínima das boas práticas. E um ponto importante é também explicarmos para a população que vai fazer o uso desse recurso e ele saber também o que é um processo de telemedicina e saber que é um ato profissional formal. O paciente não pode estar em qualquer lugar. Se nós trabalhamos nesse processo, é muito possível que até 2025, 2026, nós tenhamos um norteamento de uma forma mais razoável, seguro e responsável. Temos mais uma pergunta. Doutor Giancarlo vai fazer essa última pergunta para encerrarmos essa noite de muitas informações. Doutor Jean. Então, em relação à inteligência artificial em alto nível, como, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo o Watson, da IBM, qual será o papel desse tipo de inteligência artificial na telemedicina? O Watson, ele pode chegar, inclusive, a, entre aspas, dispensar o médico. Qual a preocupação que devemos ter no uso desses robôs de inteligência artificial na telemedicina? Olha, ótima pergunta. É a mesma coisa, então, eu vou dizer a minha reflexão. Qual que é a responsabilidade do Waze quando nós dirigimos o nosso carro? Eu sou da época que eu andava com mapa-guia, e na estrada eu andava com 4 rodas. Era a forma como dirigia. E depois nós mudamos para GPS, né, que era um dispositivo que você tinha que fazer assinatura. Depois evoluiu para o Google Maps, com o Waze, que indica fundamentalmente por onde ir, a direção ou a via da rua e, inclusive, se está congestionado ou não.
Olha, a inteligência artificial, nós temos que enxergar um ponto. Formar os médicos para serem hiperinteligentes. O médico não pode ter medo da inteligência artificial, assim como nós não podemos ter medo do Waze, né? Nós somos hipermotoristas, porque eu dirijo o carro e eu tomo as decisões. Então, esse é um ponto importante. Inclusive, eu acho que foi no mês passado que Google tinha lançado, que queria lançado a notícia que ele ia lançar um aplicativo que ia ver as principais doenças dermatológicas, não é nem só câncer. Google está muito avançado em sistema de reconhecimento de imagem. Isso criou um alvoroço dentro da sociedade de dermato. Aí eu disse, olha, será? E eu estou achando que se a dermatologia fosse um diagnóstico exclusivamente por imagem, então nós não precisaríamos tanto dos dermatologistas. Mas cadê as lesões indiferenciadas, as lesões que precisam de biópsia e todos os outros processos? Então, o diagnóstico não é só por imagem, mas, por outro lado, se você tem um sistema que reconhece a imagem, ele pode ser um bom triador, ele pode ser um sistema de primeira checagem. E é isso que nós temos que formar, inclusive, durante as minhas aulas, tanto para graduação e pós-graduação, um dos pontos que eu ensino é sobre a inteligência artificial. Mas o ponto mais importante que eu ensino, não tenha medo. E saiba como utilizado como parte integrante da tua ferramenta de propedêutica, e inclusive uma propedêutica de raciocínio. A outra coisa que eu só queria dizer, o que a inteligência artificial vai nos ajudar? A medicina de precisão. Nós podemos cruzar diversos parâmetros do paciente para investigar algo de forma mais precisa, tá? Então, eu tenho essa tendência a não achar que nós temos que ter preocupação da inteligência artificial. Certamente, a inteligência artificial não passa de uma inteligência de consenso formulado por grandes experts no assunto. E aí, cada instituição, inclusive, pode ter a sua inteligência artificial. Não existe uma inteligência artificial suprema. Existe inteligência artificial muito específica. Exemplo, inteligência artificial para câncer da pele, inteligência artificial para retinopatia. Então, ele é muito específico e nós, médicos, somos muito mais do que uma inteligência artificial que faz um rastreio, uma varredura. Nós temos o cruzamento e a certeza diagnóstica, e às vezes nós não fazemos um diagnóstico, nós estamos fazendo um diagnóstico evolutivo, temos que tomar condutas e fazer o acompanhamento, tá? Então, isso é só para tranquilizar que eu ainda acho que a inteligência artificial ainda não está no momento certo para competir com o médico. Doutor Chau, mais uma pergunta. Baseado nessa colocação final, né, em relação à inteligência artificial, fazendo uma comparação aqui com a nossa inteligência, a inteligência emocional humana, né, que é a nossa capacidade de ter flexibilidade cognitiva, de ter senso de julgamento, de solução de problemas complexos. O senhor acredita que a inteligência artificial ela vai produzir, vai fazer com que o médico exercite melhor a sua inteligência emocional humana, ou seja, o melhor médico do futuro vai ser aquele que vai dominar bem a sua própria inteligência emocional, ou seja, para poder competir com tanta inteligência artificial? Obrigado. Bom, eu acho que a inteligência artificial ele vai estar em tudo, não só na área médica. Inclusive, exemplo, carro. Os carros com sensores, atualmente já estão lançando carros que têm sensor lateral, carro que tem sensor se você mudou de faixa. Na verdade, a inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia, tá? Para os meus alunos, eu sempre ensino o seguinte:
saiba fazer boas perguntas, porque a inteligência artificial tem que responder a boas perguntas, senão só traz lixo. Esse é um primeiro ponto. Tenha uma boa opinião, porque quando você traz essas informações, você tem que ter uma supra-informação para tirar uma posição. Saiba dar contexto, porque a inteligência artificial não sabe dar o contexto segundo a realidade psicossocial do paciente. Defina uma boa conduta e acompanhe, tenha uma boa comunicação. E assim, o inteligência artificial faz parte de um processo de automação de informações com qualidade. O que nós só precisamos fazer é adequar o nosso ensino médico para utilizar a inteligência artificial como parte integrante do processo do raciocínio investigativo, tá? Então, novamente, a empatia, todo esse processo ele vai continuar. Agora, naturalmente, uma inteligência artificial, ele vai aumentar muito o acesso ou até uma, digamos, pré-orientação antes de encaminhar para um profissional. Então, talvez o médico vai ficar menos cansado no processo repetitivo, acabando gerando um cansaço, ele vai receber as informações e ele vai ficar com a parte mais nobre do chamado decisão, acompanhamento e o estabelecimento de conduta. Doutor Chau, já buscando a finalização do nosso momento especial, recordo que há mais de 2 anos eu estava em Recife, no encontro de conselheiros, Conselho Federal de Medicina, né? O senhor estava lá também. Aqui do conselho estava ainda com Cristina Monte e Edênio, e dentre os palestrantes tinha um padre, nosso palestrante padre, que vai estar sempre conosco nessa reunião do Conselho Federal, e ele falou para nós um alento muito grande com relação a esse medo, esse temor da inteligência artificial ganhando muito espaço no nosso meio. Então, colocar essa inteligência artificial como um aliado, né? Não há competição entre o que nós fazemos, o que nós somos, e o que nós poderemos bem utilizar dessa inteligência artificial em nosso favor, em favor de uma boa prática da medicina. E ele disse, isso marcou muito todos nós que estávamos lá. Doutor Aníbal, o padre Aníbal, né? Então ele falou que não há como haver competição, porque o calor humano, né, a forma de olhar, de atingir o paciente, isso só cabe a nós médicos, como seres humanos, como pessoas, que aí a gente consegue chegar realmente não só no diagnóstico preciso, na prescrição adequada, mas verdadeiramente no tratar, no cuidar. Isso aí não há como a inteligência artificial nos substituir nessa maneira. Então, essa mensagem foi discutida entre nós e realmente a inteligência artificial chega, né, tem o seu papel importantíssimo e deverá ser aproveitado com os seus potenciais para minimizar as nossas dificuldades e potencializar as nossas potencialidades de cura, de aumentar as nossas maneiras de ajudar o próximo através da nossa profissão. Então, imensamente gostaria de agradecer e passaria a palavra para o senhor fazer a sua despedida e realmente o Conselho de Medicina, os conselheiros, colaboradores que aqui estão, os médicos que tiveram a oportunidade de assisti-lo, estão realmente profundamente agradecidos pela sua oportunidade. Tchau. Doutor Marco, doutor Giancarlo, e toda a diretoria do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, queria dizer que foi uma grande satisfação estar aqui com vocês, de nós termos trocado ideias e de todos os participantes que também enviaram as perguntas, que eu acho que foi um momento muito gratificante para mim de ter tido essa oportunidade de interação. E parabéns para vocês por essa iniciativa.
coloco-me à disposição para caso vocês tenham mais alguma dúvida ou queiram desenvolver mais alguma atividade. Espero que todos os participantes também tenham aproveitado esse debate. Obrigado, e fomos além da resolução de telemedicina, nós avançamos para a inteligência artificial e o lado humano de cuidar das pessoas. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Tuxão. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Bom descanso e boa semana. Boa noite. Encerramento dessa nossa plenária, agradecendo a presença de todos e concluindo que tivemos um momento de aprendizado importante e esse tema realmente trará ainda muitas discussões em nosso meio para que a gente aprenda muito mais sobre ela e se prepare para que a prática da telemedicina ocorra, que não tem como deixar de acontecer, já está dominando muitos setores que a gente nem imagina, mas que a gente tem que fazer com que isso aconteça com ética, com muita responsabilidade, e esse foi o nosso objetivo, trazer esse tema para a discussão hoje. Então, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite e até a próxima plenária. Boa noite. Obrigado.